Boa noite, gente. Eita, fui pega de surpresa aí. Mas é uma honra, né, estar aqui, ter essa oportunidade de aproveitar os fomentos, de aproveitar as relações, né, que possibilitam essas publicações. A gente pensou, inicialmente, saiu o número da revista, né, com esse tema sobre o papel educativo das séries, e aí a gente conseguiu ampliar as publicações para esse livro, né? Pensar o audiovisual no Brasil, ela é de suma importância, né? Principalmente não só nesse momento de pandemia, né? Que agora a gente tem menos tempo de deslocamento, proporciona a usufruir mais do audiovisual, né? Pessoas que trabalham e enfrentam longas horas de transporte tem menos tempo de lazer. Então, nesse momento, o audiovisual é uma chave importante, sempre foi, né? Eu imagino que. É, desculpa. Eu imagino que desde. O audiovisual também é chave para a gente conseguir pensar não só as representações de minorias subrepresentadas nas grandes mídias, como possibilidade, inclusive, de fazer leituras de obras que não nos favorecem, né, tanto da nossa representatividade quanto da nossa representação também, a maneira como os estereótipos se reproduzem, e pegar obras que mostram, né, como a gente pensa filmes aí que reproduzem vários estereótipos e mostrar por A mais B também, a partir de obras que não nos favorecem, como é. No caso das publicações, a gente conseguiu pensar, a maioria dos autores, das autoras, conseguiu pensar, pegar obras que favoreçam, né? Que tenham um ponto de vista outro para pensar o audiovisual. Para Muito começar. bem, acho que eu não estou muito bem. Então vamos seguir o seguinte protocolo, já que está bonita aí essa tela, né, com todo mundo, cada rostinho. Então, vamos começar então fazendo uma rodada, né? A pessoa se apresenta, fala da série, por que escolheu essa série e por que acredita que essa série é importante, enfim. Vamos seguir então o critério alfabético, tá bom, gente? Então, eu acho que de acordo com a ordem alfabética, o primeiro é o Alejandro. Bueno, primero pues agradecer, voy a hablar en español muy lentamente. Eh, Agradecer a Alexandra por haber invitado, a Jessica, que amablemente también me envió el correo. Yo diría que la serie fue la que me invitó a mí, la serie me escogió a mí. Eh, Sobre todo, al principio decía, bueno, hacer la de Merlín no le encontraba mucho sentido al principio, pero después, ahora sobre todo que estoy en el proceso de educación con profesores, con profesoras, me doy cuenta que tiene una dimensión muy interesante. Las discusiones que ustedes han venido planteando en la revista, no solamente en la revista, sino en libros que han publicado anteriormente, pues la verdad es que me abrió el horizonte respecto a las series, a las películas y sobre todo la idea que se tiene particularmente de cuestiones muy fundamentales como el tema del género, la raza, la clase social, ¿no? La serie que me tocó, que me pareció que ahora le encontré un sentido muy interesante, es la de Merlín, este profesor de filosofía que rompe con todos los parámetros, ¿no? Las maneras de organizarse, cómo se relaciona con los estudiantes y demás. Es muy interesante porque permite trabajar bastantes temas, ¿no? Con estudiantes y con profesores. Número uno, la idea de que la filosofía es aburrida y que es una cosa abstracta y que está alejada de toda la realidad, pues se desquebraja, ¿no? Número dos, la serie además no solamente es de una región que podríamos identificarla en Europa, sino que particularmente es catalana y tiene estas características que los distingue, digamos, de alguna forma a otras regiones españolas. Se trabajan filósofos, filósofas de diferentes contextos y logra hacerlo a partir de tiempos bien distintos, ¿no? O sea, lo mismo puede platicar con Platón, que lo mismo puede estar con Kant o con Marx o con quien sea. Ahora,
me llama la atención y creo que eso es lo bastante interesante y lo rico del libro que he venido trabajando, he venido leyéndolo de las otras series, cómo se logra desentrañar esta cuestión que les decía de la clase social. Evidentemente es un docente europeo con condiciones laborales y condiciones sociales totalmente distintas. La falta, por ejemplo, de la presencia afroamericana o africana, por ejemplo, ¿no? Los migrantes no están visibilizados en la serie y es una de las críticas, ¿no? que se hace en el texto, sobre todo desde miradas latinoamericanas, ¿no? O sea, la serie rompe con varios parámetros, pero también tiene unas críticas bastante fuertes y sería particularmente ese sentido, ¿no? Los migrantes no aparecen en esta serie y Europa pues ya no se mueve sin esa presencia migrante, ¿no? De diferentes, África, América Latina, Asia, en general. Entonces yo creo que la serie me parece bastante importante para trabajarla desde diferentes aspectos. Tiene una dimensión histórica bastante interesante porque finalmente lo que se plantea al romper estos parámetros de una educación tradicional, sin romper con la presencialidad de la escuela, que es algo bastante importante en estos tiempos donde la virtualidad nos está intentando ganar, pues logra remembrar o lembrar este trabajo de la República Española, de pedagogos catalanes, ¿no? Que fueron perseguidos, que fueron reprimidos, no solamente en la República, sino incluso antes. Entonces, vamos, tiene una dimensión bastante interesante y pues hasta aquí le dejaría. Yo agradezco mucho a todas y a todos porque el texto es bastante bueno, ¿no? Es muy rico, con diferentes perspectivas y creo que deja un precedente fundamental. Obrigado. Muchas gracias, Alejandro. Muito obrigada. Então, agora, acho que, né, se eu estou correta aqui no critério alfabético, é a professora Ana Maria Marques, né, da Universidade Federal de Mato Grosso, que vai falar aí das suas questões em relação à série escolhida. Bom, eu, na verdade, fui convidada, né, para escrever sobre essa série, inclusive, né, a Alexandra, que é uma das organizadoras, né, do livro, sugeriu que eu escrevesse sobre essa série devido ao meu trabalho de pesquisa, né, que já há cerca de 3 anos, mais ou menos, eu venho trabalhando com as questões de mulheres encarceradas, né, mulheres, sistema prisional, tudo mais. E aí, então, ela me sugeriu, por que você não trabalha com a série Orange is the New Black, né? E eu sou uma pessoa que não assiste séries, assim, especialmente quando a série é muito grande, aquilo me dá uma sensação de estar presa a alguma coisa, eu já não gosto. Mas eu aceitei o desafio, né, de assistir os 3 episódios, não sei quantos capítulos que agora, né, estão descritos lá no livro, que não me lembro exatamente, mas era em torno de 10, 12, né, capítulos cada episódio, cada temporada. Abracei, então, esse desafio perguntando a Alexandra se eu poderia convidar uma pessoa do sistema prisional para escrever comigo, né? Porque na ocasião, ainda no ano passado, que eu participava voluntariamente de uma atividade, né, na penitenciária feminina aqui de Mato Grosso, que é a maior penitenciária do estado, com um projeto de leitura, né, um projeto de remissão pela leitura. E ao fazer esse trabalho, eu, né, com as mulheres lá presas, eu tive o contato com uma pessoa que, entre elas, né, uma dessas pessoas depois saiu do sistema fechado para o sistema semiaberto, né, e ela se tornou estudante da UFMT, estudante de pedagogia.
Então, eu a convidei para escrever junto comigo. Tinham duas que foram minhas alunas lá dentro, né, de leitura, e que estavam como estudantes. Mas uma estava em prisão domiciliar, quer dizer, estava em prisão domiciliar, mas com um bebezinho, né, por conta do bebê, inclusive. Então, estudando com o bebê, ela não deu conta, assim, né, de ajudar e de participar efetivamente, e ficou, então, eu e Fernanda, né, que é coautora comigo aí nesse, nesse desafio, né. E aí, como o nosso contato, nossos diálogos sempre foram a partir dos livros, a gente leu o primeiro livro, né, o livro que originou a série, né, que chegou no Brasil em 2016 e tal, bem depois de a série e o livro serem lançados nos Estados Unidos, né, uns 3 anos depois. E então a gente leu o livro e a ideia era apontar alguns temas ali a partir do livro que a gente ia focar. Lógico que eu me pus o desafio de assistir a série inteira com muita atenção e tudo mais. Aí, tipo, né, maratonei a série em 1 semana, 2 semanas, sei lá. Todo dia eu me disciplinava a assistir um pouco para poder dar conta e a partir dos pontos que a gente foi levantando, né, a questão das rejeições, né, que as mulheres sofrem, né, que acabam reincidindo em crimes, a questão das drogas, a questão do racismo, todos esses são temas que a gente desenvolveu lá no capítulo, né, no artigo, que agora é um capítulo de livro, né. E foi um pouco assim a dinâmica do nosso trabalho, e foi muito, muito bom para mim, no fim das contas, foi um exercício muito importante, né, porque com toda a dificuldade da Fernanda de escrever, mas foi ela que levantou e que pôde trazer essa visão de dentro, a coisa de dentro para fora, né? Então, foi um trabalho, assim, muito bacana, eu gostei muito de fazer e eu gostei muito do resultado depois também. Que ótimo, vocês gostaram, né? Um tema bem importante. Eu gostei dessa série também, foi uma série que eu acompanhava sempre e tal, e acho que uma série que dá para discutir muita coisa, racismo estrutural, né? Enfim. Eu acho que agora seguindo, obrigada, Ana. Seguindo a ordem alfabética, a pessoa chegou agora, mas já vai ser convocada a falar. Seguindo o critério democrático da ordem alfabética, é a Gislaine, para a gente continuar, né, em Mato Grosso. Então, nós trabalhamos, foi Maria Solange e eu, nós assistimos, né, e trabalhamos com a série Atípico para pensar a utilização dessa série né, como recurso pedagógico, e aí pensando, obviamente, na questão do autismo. Foi, assim, um grande desafio, tanto para Solange quanto para mim, né, porque era uma temática, assim, na verdade, né, uma temática um tanto quanto nova, e foi, além de ser um desafio, foi também uma questão, assim, bem interessante. A série, ela aborda, né, todo o cotidiano de um adolescente, do Sam, e todas as questões familiares, né, as dificuldades que essa família enfrenta, tanto na questão de aceitar mesmo uma criança dentro do espectro autista, né, que Sam foi diagnosticado quando ele era criança, tinha 4 anos, e todo o processo de adaptação, né, trabalha também essa questão dele na escola, uma tentativa, né, de se tornar adolescente, enfim. Então, foi uma experiência, assim, um tanto, né, interessante,
E, na verdade, a série foi uma sugestão, né, feita pela própria Alexandra, e como nós não tínhamos, assim, como nem Solange e eu somos tão, assim, né, digamos, tão adeptas a assistir séries, nós acabamos ficando com essa mesmo, e acabou sendo como eu já havia dito, né, uma experiência, assim, bem interessante para nós duas, e um grande desafio também. A gente trabalha, né, na educação, eu mesmo assistir a série me permitiu, assim, pensar uma série de fatores relacionados à minha atuação mesmo enquanto professora de educação básica, né? Porque foi possível, inclusive, identificar alguns alunos que muito provavelmente estão dentro do espectro autista e que nós, professores, ainda não sabíamos. Então, acho que foi bem interessante também, né? Inclusive, para mim, enquanto profissional da educação, ter esse contato com a série, né? As leituras também que foram feitas para poder pensar uma série de... Como a gente só está falando dessa série, eu acho que poderia agora ser a Josiane, que também escreveu sobre Atípico, aí depois a gente passa para a Jéssica. Boa noite para todas, para todos. Essa série também, quando eu comecei a escrever, eu não tinha assistido ainda. Apesar dela ter sido uma opção também da professora Alexandra, porque se dependesse de mim, talvez eu escolhesse uma outra série, de repente falando mais da temática que eu estou mais acostumada a ler. Então, assim, foi também um presente para mim, porque a partir da série eu pude ressignificar muitas coisas que eu observava e eu não sabia por que acontecia assim. Porque no período passado eu fiz um estágio de educação infantil num colégio privado, e lá eu comecei a ter contato com a criança, né, com a criança que tinha que estava nessa condição do autismo, né? E eu não sabia que aquela criança estava enquadrada nessa condição, mas eu observava e via como as professoras, né, tratavam aquela criança. Eu era só uma estagiária, então eu ficava ali observando. Então, foi um momento muito rico, porque naquele momento eu não conseguia entender muito bem, mas conforme eu fui observando a série, essas cenas foram voltando na minha memória, e eu vi que realmente a criança estava sendo tratada sem nenhum cuidado específico, faltou orientação. Eu também me coloquei muito nesse lugar, que muitas vezes eu tive contato, né, com crianças nessa condição, e eu julgava de uma outra forma. Não sabia do que se tratava. Né, não tinha noção. E quando eu fiz a disciplina de educação especial, eu li muitos textos, né, falando dessa questão da pessoa na condição de deficiente, mas eu não tive contato com nenhum texto, nenhuma leitura a respeito do autismo. Então, para mim, foi realmente muito rico. Eu saí desse trabalho conhecendo um pouco mais, inclusive comecei a perceber também que pessoas muito próximas a mim estavam passando por isso, e comecei a mudar o olhar, né? Foi o que realmente a gente também escreveu na nossa série, no nosso texto, na nossa escrita. Às vezes a gente precisa conhecer para a gente se permitir um novo olhar em relação a várias coisas, e o autismo foi uma delas. Eu realmente não sabia nada, sei pouco, mas hoje eu sei muito mais graças a esse trabalho. Um presente para mim. Que bom, Josiane. Então, né, serviu para, né, a série serviu para sensibilizar, né? Sim, e por isso que a gente também resolveu escrever voltado para a educação infantil, porque eu vi que ali faltou muito conhecimento durante aquele estágio, e as crianças estavam sofrendo, né? Porque os professores não estavam sabendo como lidar com aquelas especificidades, né? Com a especificidade da criança com autismo. Então, a criança estava sofrendo mesmo, sofrendo muito. E agora vamos aí à sua dupla, né? Que esse trabalho foi em dupla com a Mônica. Sim. Bolsista, né? As duas são bolsistas de iniciação científica.
Então, Mônica, qual foi a sua percepção aí da série? Se você já gostava de ver série antes, o que você aprendeu aí com essa série que você escreveu junto com a Josiane? Dá pra ouvir? Tá dando pra ouvir? Tá, dando para ouvir. Eu tô ouvindo. Josiane, só desliga o seu microfone, eu vou desligar. Vou desligar aqui. Eu sou uma seriadora nata e eu já tinha assistido aqui quando chegou a proposta desse trabalho. Então, eu escolhi porque eu já tinha uma relação com a série, eu já tinha assistido as 2 temporadas na época, e eu já tinha uma ideia mais ou menos do que fazer com ela, quando começou tudo isso. Porque eu acho que independente da série tratar ou não de algum fundo educativo, alguma coisa assim, a gente, né, educadores, a gente começa a ver as coisas já com esse olhar de reflexão, de analisar mesmo os acontecimentos, os contextos. E quando chegou, eu falei, não, é isso aí, é essa aí que eu vou fazer. E foi muito bom, porque eu conheci mais coisa, eu selecionei vários textos, fui pesquisar bastante coisa para poder ter... para poder falar sobre o assunto, para poder trazer referências para o trabalho. E isso foi muito bom, me ajudou muito, porque como a Josi disse, a gente passa a faculdade e não fala. O autismo é uma coisa que a gente não falou nas nossas disciplinas de educação especial, essas coisas, a gente não falou sobre isso. E então veio como uma oportunidade, assim, já gostava de assistir e já gosto de falar de série. E aí juntou as 2 coisas que eu gosto de fazer, então foi ótimo. Ah, que bom, Mônica. E que bom que, né, que pôde, assim como a Josiane, você pôde aprofundar, né, um pouco mais o olhar e investir, né, nesse tema tão importante, realmente, e ainda tem muito desconhecimento, né, então é claro que a série é só uma inspiração, né, uma motivação para procurar as leituras, né, sobre o tema, até porque, né, a série não tem esse compromisso de, né, aprofundar, né, tanto assim. Então, que bom que vocês 2 conseguiram aí tirar algo bom aí desse exercício, né, que foi sugerido. Agora, então, a gente pode voltar para a Jéssica. Você congelou um pouquinho, mas agora a gente consegue te ver, Jéssica. Então, fala brevemente aí da nossa série para a gente passar depois para... Deixa eu ver quem vai ser a próxima pessoa. É Marcelo, depois da Jéssica. Antes, uma dica de filme sobre o espectro. E aí, da perspectiva da mãe agora, que é um filme que está na Amazon, com a Charlize Theron. Muitas surpresas, muito bom, muito triste. As pessoas se dedicando. Gente, esse negócio de Amazon tem como piratear? Eu não sei, vou cortar essa parte. Eu não sei, eu ainda estou no mês grátis, então estou aproveitando. Tem um mês grátis? Tem um mês grátis? Sim. Isso vou ficar para dormir. Agora sim. Agora vai, Jéssica, apresentar essa série. Deixa eu entrar. Então, sobre... Grey's Anatomy é uma grande paixão, né? Ela já começa me transformando na fã da Shonda Rhimes, né? Que é a nossa interlocutora ali, que é quem dá o olhar para a Grey's Anatomy, né? Ela tem o olhar opositor da mulher negra, né? Ela está situada no audiovisual como mulher negra, né? E ela imprime isso. Quando ela consegue garantir a possibilidade de diferentes vozes naquele espaço, né? Porque, apesar dela ser mulher negra, ela está pensando nas sujeitas gays, nos sujeitos gays, está pensando em diferentes aspectos, né? E aí eu vou repetir uma fala que eu trouxe no vídeo, né? Não sei quem assistiu, que é quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta. Porque essa sensibilidade de ser a base da pirâmide social, né? E aí, se a gente for pensar também como algumas intelectuais negras falam, né? Se a gente for pensar também, no caso, seria a mulher trans também ali, ocupando esse espaço com a gente, vai ter uma sensibilidade maior para pensar as opressões. E é isso que ela traduz em Grey's Anatomy. Ela traz esses sujeitos brancos, mesmo que protagonistas brancos, num lugar que não é comum, né? Ela é totalmente deslocada, Meredith Grey, e aí ela vai pensar a Miranda Bailey, né? Que foi o que a gente trabalhou no artigo, né, Alexandra? A gente trabalhou a Miranda como sendo
esse lugar, né? Essa interlocutora da Shonda, uma própria, enfim, né? Uma mulher que não é o padrão, né? Porque tem a negra, dentre os vários estereótipos de mulheres negras, inclusive, tem da negra que não é o padrão, né? Que não seria a mulata, né? Que tem o estereótipo também, no caso, a morena trágica, enfim. Mas o caminho que a Bailey faz, ela vai mostrar justamente esse amadurecimento da própria Shonda e o nível de liberdade que ela alcança, inclusive para conseguir chegar na 16ª temporada e colocar o dedo na ferida e falar da morte de jovens negros, como foi o caso da cena All By Myself, né? Então, do episódio All By Myself. Fala um pouquinho, Alê. Que é a parceira Não, de eu acho que a escrita. série não, eu gosto da série também por conta dessa questão dela trazer, né, a questão de gênero, de sexualidade. Então, por exemplo, agora tem umas 3 temporadas ou 4, tem um homem trans na série, que é um residente. Ela está tratando agora essa questão do sistema de saúde nos Estados Unidos, como que está quebrado, falido. Imagina agora com a pandemia, que deve estar uma carnificina lá, porque eles não têm sistema de saúde público lá, como a gente tem no Brasil. Então, ela tem hoje essa liberdade para poder tocar em alguns temas interessantes. A questão da perseguição, né, a população, né, imigrante, sem documentação, né, que as pessoas não são ilegais, elas estão sem documento. Então, precisa acabar com essa ideia de ilegais. E Ana, eu até pensei muito em você, né, nos seus estudos e tudo mais, que saiu semana passada uma notícia sobre o que estão fazendo com as mulheres nos centros de imigração. Não sei se você acompanhou essa, né? Então, é provável também que ela discuta essas questões, né? Porque foi uma questão muito grave que estão fazendo com as mulheres lá nos centros de detenções. E a Shonda está muito atenta, né? Hoje a todos esses temas aí. Então, acho que realmente é uma série que quem ainda não assistiu e não tiver preparado, é melhor não assistir, porque muita gente vai morrer, muito personagem vai morrer, principal. Então, quem não sabe lidar, é melhor não assistir. Ou então leva o lencinho, porque morre todo mundo, só não, né? Enfim, né, Jéssica? Então, mas é uma série bem interessante para pensar gênero, raça, classe, todos esses outros temas, né? Ou fica na primeira temporada, né? Que é mais leve também, né? Traz aquela coisa mais cômica dela descobrir algumas coisas sobre o par romântico dela, o Derek. Enfim, eu acho que a primeira temporada ainda é mais leve, né? Depois que os dramas vão começando a se aprofundar. O Richard, como médico de aplicativo, foi o máximo. Eu acho que eu nunca pensei em um médico de aplicativo. Eu acho que ela consegue tocar bem na ferida das questões sociais, sem colocar o negro nesse lugar estereotipado de ladrão e tudo mais. Consegue colocar os negros nesse universo da cirurgia, né? Que é um universo muito competitivo e tudo mais. Assim, é um trabalho genial. Eu sou suspeita para falar da Shonda. É um trabalho genial. Leia o livro também, quem puder. É O Ano em que Eu Disse Sim. A Lê me indicou e foi uma ótima leitura, assim, para esse momento. Eu acho que para a gente ter coragem de fazer coisas que geralmente a gente não tem e ter sensibilidade também para aceitar que às vezes a gente não pode fazer tudo, que é como ela coloca, né? Eu digo sim, mas eu também sei o meu limite, eu vou procurar ajuda. E ela coloca isso quando a Meredith chama a babá, ela coloca que precisa de ajuda, que não existe super mulher. Tem um momento que uma mãe da escola da filha dela passa, mas você nunca aparece para fazer nada, porque mães que trabalham estão trabalhando nesse momento. Eu acho que ela coloca muito esse lugar dela de mulher, né? E transfere para a Meredith, para os outros personagens. Eu gosto Isso. Desculpa, Jéssica. Não, continua. Valeu. Ela transpassa muito, ela coloca como a arte do audiovisual, ela é subjetiva, né? Ela consegue mostrar que não existe objetividade na criação. Assim como a gente também no trabalho científico, né? A gente carrega essa coisa, mas as nossas preocupações enquanto trabalhadores, enquanto criadores, as nossas preocupações são as preocupações que perpassam a nossa existência, né? Isso vai estar muito evidente na obra dela. Eu gostei de você ter trazido o livro, Jéssica, O Ano em que Eu Disse Sim, porque essa ousadia de a gente fazer um livro sobre série numa academia,
que nos diz não o tempo todo, que diz que a gente tem que seguir uma tal de sucupira, que eu chamo que aquilo só pode ser coisa do... Enfim, e nos obriga a coisas que contem para o Qualis e tudo mais, a gente, né, Jéssica, eu e todos vocês, a gente disse sim para uma coisa, né, um pouco subversiva, né, que é falar sobre universo, normalmente é de cultura juvenil, de jovens, né, e, enfim, acho que todo mundo gosta, e é alguma coisa que não, né, não encaixa. Então, esse livro eu acho que ficou muito legal, vocês viram 500 páginas, mas eu acho que ele não vai entrar nesse negócio de Qualis, nada disso. Mas, de qualquer forma, eu gostei muito de ter feito, porque é algo que a gente gostou, né? Apesar das minhas orientandas aqui ficarem dizendo que meio que eu obriguei, mas, ainda assim, no final, as pessoas já foi legal. Então, é um pouquinho subverter, né? É isso. Então, obrigada, Jéssica, pela parceria aí, por ter sido coautora, né? Por a gente gostar, né? A gente tem coisas em comum, a gente fala pra caramba, são 2 librianas, então se deixar a gente vai passar, a gente vai falar. Agora, então, o Marcelo Gomes da Silva, que fez junto com o Rafael, não é isso, Rafael? Isso, depois eu vou deixar o Rafael falar um pouquinho. Bom, primeiro, né, boa noite a todos e todas, eu quero agradecer o convite, parabenizar pela iniciativa, e assim, né, Alexandre, como que isso é um espaço de formação, né, como que refletir e produzir algo escrito, né, seja sobre uma série, seja sobre o que for, ajuda também na reflexão e na formação dos sujeitos, né? Eu acho que esse é um espaço também de formação que é muito importante, e aí eu queria dar os parabéns por isso, né? E por você ser uma grande articuladora, esse momento aqui agora, um monte de gente que eu não conhecia, gente junto, isso também é muito importante, e você faz isso também, né? Só puxar um pouco o saco do Alexandre, porque eu gosto demais, eu acho fantástico, Alexandre. Bom, Alexandre não me obrigou a fazer de nenhuma série, mas pelo convite dela. Eu, inicialmente, não é só rapidinho, inicialmente, eu tinha pensado em fazer sobre aquela série chamada O Ministério do Tempo. Eu gosto muito de série, de documentário, e essa do Ministério do Tempo é um que o pessoal viajava pelas portas do tempo, né? E é um ministério mesmo, era um ministério de governo lá, do governo da Espanha, a galera entrava nas portas, ia para o passado e tal. E eu gosto muito dessa discussão sobre o tempo, então eu estava ali naquela viagem. Aí o Rafael, depois vou deixar o Rafael falar um pouquinho, rapidinho, o Rafael chegou comentando e falou assim, vocês têm que ver N, que a N é maravilhosa, não sei o quê, aí eu terminei o Ministério do Tempo e fui assistir N, né? E aí, quando eu estava assistindo N, me tocou de uma maneira, que aí foi até um pouco que a gente trouxe na discussão do texto, né? Primeiro que ela permite você discutir de várias temáticas, a gente fez uma articulação com a história da educação, as temáticas que são caras à história da educação, mas assim, como que o audiovisual, mas para além do texto escrito, como que o audiovisual tem a capacidade de emocionar, e pela emoção, pela sensibilidade, ele também educa. Né? Eu acho que isso marcou muito na série, e aí eu mais o Rafael, a gente teve uma conversa interessante, que foi assim, né? Eu falei, Rafael, vamos pôr no papel, o que te inquietou na série? O Rafael também é um cara muito sensível, e aí eu queria passar a palavra para ele agora, que aí a partir disso a gente foi construindo o texto, né? Rafael, fala aí um pouquinho. Não estamos ouvindo. Onde está o Rafael? Rafael, tá um pouco escuro o seu fundo. Tá sem áudio? Tenta tirar o fone, Rafael. Ele já ativou o microfone, mas a gente não escuta. A gente tirando o fone e a gente escuta, Rafael. Não? Deu não? Não. O áudio dele tem uns problemas. A gente não escuta o Rafael. Não, e aí o exercício, então, só para complementar, se o Rafael conseguir depois o áudio, ele fala um pouquinho. E aí nós fizemos esse exercício, né, a partir das 3 temporadas, elencamos algumas temáticas que surgem durante a vida da Anne, todo mundo aí deve ter assistido a série, e aí a gente foi sinalizando os possíveis discussões, né, e aí tem a parte da escola, que foi onde a gente se adentrou um pouco mais pela relação da história da educação, né, como que se deu esse processo, né, ali, aquela coisa da escola do interior, o professor que trocava, todos os desafios que eles passavam e tal, e aí a gente foi dividindo e discutindo um pouco essas temáticas,
né, como que a personagem mobiliza todo mundo que ela tinha contato, inclusive os telespectadores, de uma forma muito pautada na empatia e na sensibilidade para as questões, né? Como que de forma ingênua e inocente ela tocava em pontos que eram fundamentais e que fazia as pessoas refletir, né? Porque ela toca todo mundo, né? Todo mundo que encontra com ela, ela faz a pessoa mudar um pouco ali as visões, né? Aquela vizinha lá, fofoqueira, que tinha uma visão estereotipada das órfãs, ela muda depois com o tempo. A esposa, lá esqueci o nome dos personagens agora, mas a esposa que adota não queria uma menina, queria um menino, mas depois se apaixona por ela. O pai adotivo que sempre apoiou ela em tudo, mas aos poucos ela vai ali convencendo, vamos dizer assim, muito por essa inspiração, vamos dizer assim, né, de tocar um pouco a partir da empatia, da reflexão nos valores dos sujeitos. Aí eu acho que foi um pouco nesse encaminhamento, né, que a gente foi listando nossas inquietações e tentando articular a escrita. Ah, legal. Eu ainda não assisti essa, mas todo mundo super fala, então ela está na minha lista também, mas, assim, eu tenho que parar para assistir. Mas eu fico assim, ela foi cancelada, não, né? Foi. E é baseada no livro também, né? A gente não lemos o livro, como a Ana, não fizemos esse dever de casa, Ana. Não lemos o livro, mas ela também é baseada no livro, né? Não, foi cancelado ou terminou? Porque tem a diferença. Se terminou, eu vou assistir. Se foi cancelado... Não, ela terminou, é isso, ela teve um final. Mas, assim, foi um final que porque depois fizeram para ter outra temporada, mas já falaram que não vai ter, é só aqueles 3. É até um incentivo a assistir. Eu também confesso que eu tenho preguiça de série de 20 temporadas, de 16 temporadas. Grey's Anatomy. Não, eu confesso que eu tenho trauma de infância por conta de Caverna do Dragão, que até hoje eu não sei o final, então eu só vejo série que tem final e que não foi cancelada. Porque se a série foi cancelada, eu pego implicância, fico com raiva, então eu nem assisto. Eu pergunto antes, a série tem futuro? Porque se não tem futuro, eu não assisto, porque Não, ela tem futuro. Então tá bom. Eu vou assistir essa então. Então, agora vamos seguir o critério ainda, né, alfabético, só para quem chegou um pouco depois, não está ainda, né, entendendo o que está se passando. A gente está fazendo uma rodada, né? Na verdade, é isso, na verdade, o lançamento, cada um falar do que falou, da série que está assistindo, que assistiu, né, da questão educativa. A gente está seguindo o critério alfabético, então o Marcelo e o Rafael, né, apresentaram a série deles, e agora seria então a Nayana, que vai falar sobre uma das séries mais polêmicas dos últimos tempos. Se você quer romper uma amizade ou qualquer coisa, e bote Game of Thrones no meio, que você vai arrumar uma treta. Então, vamos lá, né? Eu adoro trabalhar com audiovisual, isso faz parte da minha trajetória, né, da minha pesquisa de mestrado e agora de doutorado também. E sempre que eu estou em sala de aula, eu gosto muito de trabalhar com filmes, com vídeos, com quadrinhos. Eu já explorei bastante esse universo e eu gosto muito da dimensão educativa, do lado educativo que a gente pode explorar com esse tipo de mídia, né? E, assim, trabalhar com Game of Thrones, a princípio, foi um grande desafio, porque eu sou uma grande fã da série. Então, de princípio, eu já percebi que eu ia ter que separar um pouco as coisas. Depois do final? Oi? Ainda é? Depois do final? Ainda sou. Poderia ter sido melhor, mas confesso que não acabou com toda a trajetória para mim da série. Mas, assim, eu tive que separar um pouco esse olhar, né, essa coisa do apego à série ali por ser fã e trazer um olhar mais crítico para fazer uma análise. E eu tinha diversos recortes para fazer dentro da série, porque ela aborda diversos temas, dá para trabalhar com muitas coisas. E eu decidi trabalhar, então, com a questão da representação feminina dentro da série, né? Porque isso era uma questão muito gritante ali para mim, ao longo ali das 8 temporadas, né? E eu fiquei um pouco preocupada nisso, falei assim, nossa, é um desafio porque, sei lá, né, as pessoas podem me julgar aí, podem, sei lá, vou apanhar na rua, não sei. Porque você vai trazer uma crítica para uma série que teve uma repercussão muito grande, e isso é uma coisa que eu também tento observar e trazer para minha análise, né? Essa dimensão educativa da série eu pude acompanhar porque as temporadas foram espaçadas, é uma questão recente, né, uma série bem recente, e ao longo dessas 8 temporadas, o público interagiu muito com a série. Isso foi uma coisa que eu pude perceber por meio de críticas, e isso até mudou o rumo da série algumas vezes, né? Então, essa questão educativa para mim ficou bem presente nesse sentido da própria participação do público,
por meio das críticas, mudando às vezes ali o enredo, o caminho que a série estava seguindo. E para mim foi um trabalho assim muito bom, que é uma coisa que eu já gosto muito de fazer, e trazer um pouco dessa questão da representação feminina, que é um assunto que é importante, né, que a gente precisa debater, para dentro de uma série, de uma repercussão como Game of Thrones, foi um grande presente. Gente, obrigada, Nayana. Realmente, a Nayana até deu a sua avisada, porque, assim, um dos pontos mais críticos da série é o final, onde tem um feminicídio, né? Então, o negócio realmente foi por um caminho bem complicado, pensando nessa... Posso fazer um comentário sobre isso? Claro. Oi, gente, boa noite, eu sou a Virgínia, tudo bom? Já vi alguns rostinhos conhecidos aqui. Eu fiquei bastante irritada com o final, né, por questão desse feminicídio, e na época, nas redes sociais, o Zizek, ele escreveu um texto sobre o porquê do mundo não está preparado para uma mulher assumir o poder. O texto é bem interessante, né, por conta do feminicídio, por conta de Daenerys, né, enfim, ela conquista, mas ela não assume, né? Porque acontece essa situação. Então, é um texto bem interessante, ele vai descrevendo, porque são, né, personagens femininas muito fortes, mas no final, quando a gente pensa, agora vai, aí vem aquela construção narrativa de que ela enlouqueceu, né? Vem o feminicídio pelo homem que ela amava, enfim. Então, acaba sendo meio clichê, né, esse final, né? E eu achei o texto bem interessante. Pois, Nayana, não sei se você chegou a ter acesso ao texto, mas ele é fácil de achar, ele é bem interessante, porque acho que é uma pergunta que a gente precisa se fazer, né? Por que a gente não está preparado para isso, né? E acho que tem um pouco a ver com o artigo que eu e mais duas pessoas escrevemos, mas eu não vou adiantar, não. Essa coisa da figura feminina, né? Porque não estamos preparados para isso, né? A gente está com vítima, né, de uma presidenta eleita, enfim. Então, diz muito da nossa sociedade também. Mas, realmente, eu também ficaria a noite só falando de Game of Thrones, mas agora, então, a gente tem que seguir. Então, seguindo aí o critério alfabético, na verdade, já são Roberta e Virgínia. Então, vocês podem continuar, porque Roberta entrou agora aqui na sala. Então, sim, Roberta e Virgínia podem continuar falando aí, porque vai passar pelas questões que a Nayana também trouxe, né? Tem tudo a ver, né? Então, podem na verdade, Virgínia, eu sou a companheira da Lê e da Paula, lá na Faculdade de Educação da UERJ de Maracanã, né? Para quem não me conhece. E nós ficamos responsáveis, um grande desafio de escrever sobre o conto da Aya. Que também eu considero uma série bem polêmica, para quem já assistiu, é uma série bastante impactante, né? Tem algumas cenas assim, que são difíceis de digerir, né? Como mulher. E a nossa narrativa, assim, em primeiro lugar, queria dizer que foi difícil escrever o texto nesse momento histórico. Por quê? Porque uma coisa é você escrever um texto sozinho, a outra coisa é você escrever o texto em companhia e ainda mais fazendo parte de uma coletânea. Então, um certo cuidado daquilo que a gente colocaria, porque a gente está vivendo um momento histórico bastante complicado nesse sentido, né? E a questão da liberdade de expressão, ela tem sido uma questão delicada, né? Querendo não repetir o adjetivo, mas né, é uma questão preocupante, digamos assim, né? Porque a gente está vivendo um momento bastante complicado, né? E aí, nesse caso, né, o dilema de o que escrever e como escrever para não gerar uma situação complicada, não apenas para a gente, né, mas também para todo o coletivo. Afinal de contas, nós nos constituímos aqui como um coletivo, né? Então, essa foi a primeira questão. O porquê da escolha do conto da Aya, né? A escolha foi mais ou menos por conta foi por conta dessa situação do impeachment, né, da Dilma Rousseff. E a nossa abordagem vem no sentido de que esse impeachment se deu, entre outras questões, não é só essa questão, mas é uma questão bastante importante para o fato que aconteceu, pelo fato dela ter sido a primeira presidente mulher eleita, e dela ter se mantido, né, no cargo, dela ter sido reeleita. Vocês devem ter acompanhado, né, o início do segundo mandato, a maneira como foi a
segunda votação foi bem apertado, né? Então nossa narrativa ela vai um pouco por aí, né? Porque, inclusive, críticas ao governo da Dilma ou ao governo PT, né, já foram feitas algumas vezes, mas a maneira como ela foi vítima, os ataques, né? Ataques, inclusive, vocês devem lembrar, né? O adesivo que era na questão da gasolina, não, do combustível, né? Do tanque de combustível, né, em que foi feito um adesivo de Dilma com as pernas abertas, né? Então, algumas questões que aconteceram foram para além das críticas à figura política da Dilma, né? Ou a crítica ao PT, né? Mas sim ao fato, por exemplo, ela era criticada porque Dilma ela é uma figura assim, né? Bastante introspectiva, né? Inclusive, ela fala que ela tem dificuldade de chorar, né? Não é uma coisa para ela simples. E ela recebeu críticas, por exemplo, poxa, você como mulher, você está passando por isso tudo e você nem demonstra que está sofrendo, então as pessoas ainda queriam dizer para ela como ela deveria sentir, como ela deveria expressar o sofrimento que ela estava vivendo, né? Então foram questões muito marcantes, e quando nós assistimos o Conto da Aia, né, tem algumas questões, né, tanto o livro, né, nós lemos o livro quanto a série, que vão assustando um pouco, é que algumas coisas vão acontecendo e as pessoas não vão dando muita importância. E aí, de repente, quando as pessoas percebem que não é de repente, porque tem toda uma construção, né? De repente, as mulheres perdem os seus direitos, né? Seus direitos civis. Não podem trabalhar, não podem ter conta no banco, não podem ler, né? E aí, de repente, tem essa crise de fertilidade, e aquelas que ainda conseguem gerar crianças são retiradas das suas famílias, mas isso não são questões que acontecem da noite para o dia. Elas vão acontecendo paulatinamente e as pessoas só se dão conta quando fecha o Congresso, né? E tem muito a ver com o momento histórico que a gente está vivendo, né? Por exemplo, algumas questões que nós estamos vivendo aqui no país e algumas declarações também, né? Infelizmente, do presidente eleito Jair Bolsonaro. Nós citamos algumas questões da Damares Alves, né? Que é ministra do governo dele, né? E tem dito que o Estado é laico, mas ela é terrivelmente cristã, né? E coisas... E aí são coisas de domínio público, aí teve todo um trabalho, né? Por exemplo, de colocar as fontes, aí até teve um problema na hora da digitação, que as notas de rodapé não apareceram, vocês devem ter aparecido, aí eu entrei meio em pânico e falei, Ale, as notas de rodapé no nosso texto são importantíssimas, porque nós vamos citando, né, as fontes, né, na internet, as notícias de onde nós tiramos as declarações, senão ia ficar parecendo que a gente estava falando que ela tinha dito aquilo, mas a gente tinha como provar que isso era de domínio público, que está na internet, né, coisas do tipo, as meninas marajoaras são estupradas porque não usam calcinha, sendo que as meninas não usam calcinhas porque são paupérrimas, não têm dinheiro para usar calcinha, então, né, a justificativa para o estupro é sempre a mulher que provoca, né, mesmo quando ela é criança, mesmo quando ela não tem condições de assumir uma postura que é esperada socialmente daquela mulher ou daquela criança, né, enfim. Então, nós tivemos esse trabalho, né, de ir trazendo essa discussão e mostrando, né, que esse cenário do impeachment favoreceu, por exemplo, não que esses grupos conservadores, né, de extrema direita, eles não estivessem aí, mas aí eu penso que eles eclodiram, né, eles sempre estiveram, mas o momento histórico e tudo que se deu ali naquele contexto favoreceu, por exemplo, a eleição de Jair Bolsonaro como presidente da República, uma pessoa que nunca, né, teve uma vida pública... Vocês estão me ouvindo? Parece que vocês estão congelados. Não, a Lê mexeu a cabeça, né? Então, uma pessoa que teve uma vida pífia como deputado, né, federal, né, acho que 28 anos de mandato, 4 mandatos, né, que teve 2 ou 3 projetos votados, e ele foi votado, né, como uma pessoa que, assim, com um discurso altamente contraditório, vem dizendo que ele é contra a corrupção e não, a gente já perdeu a conta, né, de quantas denúncias e quantas coisas no gênero apareceram, mas ele continua sendo, né, o cara que... essa semana eu estava conversando com um amigo meu, ele falou assim, eu já ouvi gente dizendo que quando as pessoas que defendem, né, esse tipo de cenário,
uma delas me disse certa vez que ele mente porque ele tem um propósito para mentir, que ele sabe o que ele está fazendo. Então, uns argumentos assim que, sinceramente, fogem da minha razoabilidade. Eu não consigo dar conta. E acho que tem muito a ver, né, com todo esse contexto que nós vivemos recentemente, né, o fato de, por exemplo, ninguém ter conseguido provar nada contra Dilma, e o fato, inclusive, daquilo que foi usado como justificativa para a saída dela, né, Temer fez depois e ficou tudo certo, mas a Dilma, isso foi um pecado perdoável, né, foi justificativa para que ela não pudesse concluir o seu mandato. E aí, a reboque, vieram várias reformas que vocês sabem muito bem, porque vocês estão vivendo esse mesmo momento como eu, né? A perda de questões de trabalho, direitos trabalhistas, né? Que nós conseguimos no Estado Novo, né? Enfim, e uma série de outras reformas que estão vendo aí, a questão da aposentadoria mais uma vez. Agora, a bola da vez são os funcionários públicos, né? Isso já foi, voltou várias vezes, mas agora a reforma administrativa, né? Enfim, o negócio é tão doido que eu estava conversando com outro conhecido meu que é concurseiro e ele estava falando que era necessário fazer essa reforma e eu falei assim, mas meu Deus, ele se deu conta de que ele, com essa reforma do jeito que está aí, vai ficar cada vez mais difícil que ele consiga essa vaga no serviço público. Enfim, então umas questões assim que são complexas, né, para a gente conversar, né? E aí a gente vai trazendo essa narrativa do livro com a série. E aí discutimos algumas autoras, né, na questão do feminismo, a Silvia Federici, trazemos a Simone de Beauvoir, e aí são referenciais, né, agora a Cira Lobo, de questões de gênero, para poder engrossar um pouquinho esse caldo, nos fazer pensar o que isso tudo aconteceu aqui. Eu vou parar por aqui, porque eu não sou libriana não, mas eu sou leonina, eu falo demais, e se deixar também, eu vou ficar 2 horas aqui falando sobre o texto. Roberta está com estabilidade aí na internet, não sei se Roberta consegue falar um pouquinho. Roberta, você consegue? Acho que sim. Eu posso falar sim, só complementando, né, o que a Virgínia já falou muito bem, mas para iniciar, boa noite, sou Roberta, sou integrante do grupo do GEPAI agora, sou formada em Pedagogia pela UERJ, me formei em 2019, e atualmente a gente pesquisa a questão da avaliação na educação infantil, né? Avaliação das infâncias, avaliação políticas e infâncias. Foi, assim, uma experiência muito interessante ter escrito esse texto, como eu coloquei ali no chat, além de ter a oportunidade de escrever sobre uma temática que é tão importante para nós mulheres, e principalmente as mulheres que correm atrás, que estão estudando, estão trabalhando, enfim, com esses direitos que nos foi bem caros nesse sentido, mas, além disso, ter feito essa escrita com outras mulheres, que é a Luísa, que a Virgínia já comentou que não está aqui presente, e a própria professora Virgínia, que para mim é uma inspiração mesmo. Foi muito bom ter escrito isso, porque eu comentei isso no vídeo que nós fizemos com a professora Alexandra, a respeito do que tem uma diferença, né? Você escrever sobre um tema que você vive, são experiências diferentes. Primeiro você tem a experiência audiovisual, que é assistir a série. Depois você tem a experiência do livro, que é uma experiência da leitura que é diferente. E daí você escrever algo que é tão próximo da gente. E realmente uma das partes que mais impacta, né, de uma certa forma, é essa questão da proximidade da nossa realidade do que a gente está vivendo hoje. Então, a gente vê algo que é da ficção, teoricamente é da ficção, mas que a gente consegue perceber em vários momentos isso na nossa realidade, no contexto brasileiro e no nosso atual contexto histórico. Então, assim, ao mesmo tempo que é desesperador, em vários momentos foi bem tenso escrever e falar sobre isso, a gente percebe que a gente também está produzindo sentidos e, de uma certa forma, lutando contra isso. Tudo isso que vem contra a gente, né? Então, eu acho que foi uma experiência muito interessante. Eu achei, assim, sensacional. E eu só tenho a agradecer mesmo a oportunidade de ter conseguido publicar isso, e tenho muito orgulho dele estar lá no meu Lattes. É isso, pessoal. Obrigada. Obrigada, Roberta e Virgínia, né? Como a gente, né, coloquei ali um teto, então vamos agora, né, nos encaminhando para o final. Então, nós estamos na letra S de Sirlene.
Silene vai falar sobre uma série que eu também ainda não assisti, né, Silene? Fala um pouquinho aí da sua série. Isso, boa noite a todos e todas. Eu queria também agradecer por fazer parte desse projeto, que eu estou vendo que é tão rico. Eu ainda não li todos os artigos, mas está me dando vontade de ler. Essa série, apesar de eu ser orientanda da Alê, foi uma série que eu escolhi. Eu assisti quando deu na TV aberta, e eu falei assim, não, eu quero falar sobre essa série porque tem a ver com o meu objeto, né? Tem a ver com aquilo que eu pesquiso. Eu estou falando sobre educação e abolição, e essa série, que se chama Meu Nome é Liberdade, são 6 capítulos somente, 6 episódios somente, vai falar sobre o período da escravidão, né? Um período que eu acho que é muito importante para a gente compreender até o que acontece nos dias atuais, né? Aqui no Brasil durou quase 400 anos e a gente só tem um pouco mais de 130 anos do final, né, da abolição da escravatura. Então, como algumas construções ainda permanecem nos dias atuais. Essa série foi feita a partir de um livro chamado O Livro dos Negros, com base num documento histórico, né? O nome da série original e do livro é com base num documento histórico também, que lista 3.000 nomes de escravizados que lutaram na Revolução Americana, né? Ele vai contar a história, uma história ficcional, e misturam a fatos reais, né, acontecimentos reais. E vai falar de uma personagem chamada Aminata Diallo, e desde que ela foi escravizada lá na África, com 11 anos, até a sua presença no parlamento britânico, quando ela vai contar a sua história como uma forma de lutar por leis anti-escravistas. Então, assim, é uma série bem legal, que passa também por aquilo que a Lê está estudando, né, que é as autobiografias de escravizados. Certo que ela é uma personagem da ficção, mas traz isso, né, traz esse contar a sua história como uma forma de luta abolicionista. Então, foi muito interessante. Eu fiz várias ligações com algumas personalidades que eu também estou pesquisando para a minha tese, e eu acho que é isso. Silene, capacidade de síntese e objetividade, muito bem. Depois eu também tenho que assistir essa série aí, ainda não consegui tempo, mas eu vou assistir algum dia. Agora, então, para quem estava lá, Vinícius, né, Stefania, não, agora vai chegar a minha vez, ainda estamos no S de Sônia. Né, Sônia? Primeiro eu queria agradecer, foi um prazer estar escrevendo com todo mundo, né? Principalmente a Alexandra e a Jéssica, ter organizado a paciência. Eu sempre admiro quem organiza livro. Eu ainda não tive coragem, mas eu acho muito legal e acho que a Alexandra é uma agregadora de intelectuais, né? A agregadora que eu falo é uma, né, de ideias, e ela transforma as ideias e impulsiona a gente, inclusive estimula a gente, né, a produzir coisas e transformar textos, coisas que a gente pensa em algo, né, trabalhado. Enfim, essa série é uma série que eu não conhecia, para ser sincera. Eu conheci a partir do convite da Alexandra, na verdade. Não, mas eu que indiquei, não. Não foi ela que me indicou a série. Mas o que acontece? Eu queria escrever sobre família negra, que é uma temática que é muito próxima de mim, dos meus interesses de pesquisa. Na última pesquisa eu desenvolvi um projeto, continuo até desenvolvendo, mas já seguindo para outro caminho, onde uma das questões era olhar para a família negra e documentar esse processo.
E aí, a primeira coisa que me veio à cabeça, eu sou muito apaixonada por séries que tenham essa representação de família negra, e, sobretudo, mas isso não é muito comum no Brasil, não porque não se tenha capacidade para fazer, mas por conta de um déficit que é da TV, do cinema, de ter uma dificuldade enorme para valorizar esse tipo de produção, em que parece que você vai ter já algumas famílias negras sendo representadas em algumas séries, mas são poucas e elas não fazem tanto sucesso e não aparecem tanto, né? Mas eu sempre, desde adolescente, até conto isso no texto rapidamente, eu sempre tive essa vontade, inclusive por ser adolescente. Eu tenho uma família muito grande, uma família muito expressiva, negra, muito expressiva, mas eu sempre fiquei, como eu vou dizer, admirada com as famílias negras norte-americanas, né? E porque televisava, né, aquela experiência. E famílias negras norte-americanas que diferente da minha realidade, porque são famílias negras de classe média, né? Agora que tem o Chris, né? Como é que é? Everybody, todo mundo odeia o Chris, né? Que é uma família que faz o estilo família classe trabalhadora e tudo. Mesmo assim, é uma classe trabalhadora muito bem... Mas faz sentido. Eu acho que aquele modelo de classe trabalhadora, de família de classe trabalhadora, é um modelo norte-americano que aparece mesmo daquela maneira. Mas são muito poucas as que vão retratar, de fato, a classe média, a classe trabalhadora, né? Então, aí o que eu fiz? E eu gostava de um que era aquele do Bill Cosby, né? Tem toda uma polêmica atual, né? Quer dizer, atual não, já de alguns anos, acho que deve ter uns 3, 5 anos mais ou menos, da situação do Bill Cosby, né? Do assédio que as mulheres saíram denunciando, mas eu gostava dessa série. Então, na verdade, eu fui em busca, quando ela falou isso, eu falei assim, eu vou pegar uma série. Ela mandou uma listinha, falou algumas coisas, mas essas séries são muito novas. Como eu não sou Netflix, tu me falou algumas que eu podia ter interesse, que podia ser legal, como troca, na verdade, não foi nenhuma, né, uma pressão. Mas aí eu falei, não, eu prefiro uma que eu tenho pé no chão, e eu assistia quase tudo de Bill Cosby, aquela família dele. Então eu fui em busca dele, né? E tá tudo lá. Realmente você tem isso documentado. Só que quando eu colocava Bill Cosby, aparecia uma série de outras séries mais novas, mais recentes. E aí eu, antropóloga, que estudo mais o contemporâneo, pensando no cenário da educação e várias coisas, o que eu fiz? Aí eu fui olhando uma por uma, e uma em particular me interessou, que é Family Reunion, que é a reunião de família. E me interessou porque eu estudei nos Estados Unidos, fiz doutorado e pós-doutorado, então eu morei 6 anos, e uma das coisas que mais me admirava, porque eu estava num programa de antropologia, mas um programa de diáspora africana, então eu tinha muito relação e estava repleta, rodeada de pessoas negras, afro-americanos, mas também de várias partes do mundo. Mas era muito comum os afro-americanos convidarem a gente para irem nas reuniões de família ou falarem sobre isso, e aquilo me deixava muito curiosa, porque a gente até reúne as famílias aqui no Brasil. Mas essa experiência de reunião de família, com essas características, como eu explico rapidamente, né, um texto pequeno, não tem suas similaridades, mas tem algumas peculiaridades, então eu ficava muito encantada com aquilo. E aí, eu sempre que podia, estava numa reunião de família, de alguém, e sempre era em outro estado, então era uma oportunidade de conhecer pessoas. Então eu gostei da ideia, li a sinopse e gostei de reunião de família e fui fazer sobre reunião de família, então, para terminar, então a motivação, ela tem a ver com isso. E aí, algumas questões me chamavam a atenção desse texto, até por conta da minha especialidade, da minha expertise em relações étnico-raciais, a questão do racismo, né, a interseccionalidade, gênero, raça, principalmente. Eu vi algumas coisas que me chamaram a atenção. Primeiro, as igrejas negras, que são tradições na história da comunidade negra, da família negra. Na verdade, reunião de família não é um tipo de encontro somente exclusivo para pessoas negras, para afro-americanos. Na verdade, os americanos, eles têm uma tradição de reunião de família em todos os grupos étnico-raciais e classes diferentes, você vai ver esse modelo de encontro, né?
que é histórico, mas que tem uma das funções é garantir a continuidade da família, passar tradição, heranças familiares, memória, contação de histórias. Tem famílias que fazem verdadeiros mega eventos, pode ser na casa de um parente, que também é um mega evento, mas pode ser no resort, dependendo da grana, ou porque eles juntam dinheiro, eles se organizam para fazer, criam camisa. Aqui no Brasil, em alguns lugares, você vai ver esse tipo de tradição, mas ele é raro aqui. Fazem camisa, fazem boto, tem brasão, né? Eu estou falando de família negra, mas várias famílias fazem isso. E uma das questões que marca muitos tem uma coisa do cristianismo, o cristianismo protestante, né? Então a Igreja Negra muito forte, organizadora da comunidade negra, politicamente falando, culturalmente, um lugar de organização das mulheres negras, de autoestima, de autodeterminação da sua identidade, e também a questão dos direitos civis aparece, o colorismo e a própria ideia de reunião de família. Então, eram 4 elementos assim organizadores que me chamaram muita atenção e que, de fato, quando eu penso nos meus colegas afro-americanos, principalmente, que eu deixei e continuam amigos até hoje, são memórias afetivas que me ajudaram a pensar a identidade do afro-americano. Não exclusivamente por esses 4 elementos, tem muitas outras coisas, mas me chamaram a atenção. Então, foi por isso que eu desenvolvi esse texto, um pouco dialogando com essa minha memória, e acabou que ficou um texto bem legal e bem interessante, e como que, na verdade, esses quatro elementos, né, eles acabaram se juntando, né, igrejas negras, movimento por direitos civis, colorismo e família, e reunião de família, né, como isso está junto. E aí é isso, assim, um pouco. Algumas questões são muito específicas dos Estados Unidos, mas há questões de similaridade com o Brasil, com a família negra brasileira, ou com a identidade do negro. São histórias e contextos muito distintos, mas que têm similaridades, até porque eu venho de uma tradição de formação no doutorado, que é a minha base também, né, que é dos estudos de diáspora africana dentro da antropologia, onde a gente trabalha com similaridades e diferenças dos povos africanos da diáspora, né, da África também, mas da diáspora, os povos que se dispersaram pelas regiões do mundo, né, por conta do processo, primeiro da escravidão e depois dos outros processos desencadeados pelo colonialismo, pelo racismo. Então, essa questão do colorismo está muito presente aqui. O Brasil, o movimento negro, apesar de criar sua própria política, seu próprio modelo de direitos civis, de luta pelos direitos, ele também vai beber muito e vai dialogar, não só beber de cooptar, mas dialogar com ativistas afro-americanos e com a literatura, né? Uma das mais conhecidas é Angela Davis, mas tem uma série de outros autores e autoras, intelectuais e também ativistas do movimento social que sempre dialogaram com o movimento afro-americano. Por exemplo, Lélia Gonzalez aqui, pouco se sabe, né? Muita gente não sabe das histórias, das andanças, mas ela tinha um diálogo forte com outros grupos das Américas, né? E isso, o colorismo, nem preciso falar, porque está no cotidiano, disputadíssimo, né, uma temática, qualquer discussão, o colorismo salta como sendo uma questão, né, e no Brasil, que é um país que tem dificuldade de reconhecer sua população negra, né, com tudo que vocês já devem ter visto e saber, essa questão do colorismo tem lugar, tem assento, tem sido utilizada. E as igrejas negras, apesar de não ser muito comum aqui, que nossas igrejas são mistas, né? O processo de segregação foi outro, não que não tivesse, mas é interessante pensar a relação dos negros dos afro-brasileiros com a igreja, principalmente a igreja protestante, mas também a igreja católica. Então, eu acho que é isso, dá para fazer uma série de diálogos, de correlações, né? É um texto para pensar, para articular, era isso que foi o chamado de Alexandra, é um texto que pudesse despertar interesses, e principalmente da perspectiva da educação. Então, foi esse mais ou menos a ideia aí. Então,
eu sou Stephanie e queria primeiro agradecer pela experiência de poder estar ouvindo mais sobre a produção, né? A escrita de tantos capítulos incríveis, e ainda não tive tempo de ler todos, mas com certeza isso vai acontecer em algum momento. Eu tive a oportunidade, graças à professora Alexandra, a escrever sobre uma série que foi uma iniciativa minha de escrever sobre essa série, mas em parceria com o Antônio Bispo, que infelizmente não pôde estar aqui, porque ele está trabalhando. Nós escrevemos sobre a série Um Maluco no Pedaço, que é a minha série favorita. Série de infância, enfim. Então, foi uma experiência muito gratificante para mim. Eu vou tentar ser objetiva para explicar os objetivos e a motivação para escrever sobre esse artigo que resultou num capítulo, né? A ideia inicial ela surgiu quando eu estava ministrando uma oficina sobre experiências negras e africanas e afro-brasileiras em uma escola municipal que fica em Guapimirim, aqui na Baixada Fluminense. E em dado momento de descontração, eu perguntava aos alunos de turmas que eram de 6º a 9º ano, eu perguntava a eles quais eram os artistas, assim, cantores ou atores, que eles conheciam e tinham como referência. Em todas as turmas, um dos primeiros nomes foi sempre o Will Smith, que já me causou foi uma boa surpresa, mas foi uma surpresa por eu acreditar que ele era um ator mais conhecido na minha adolescência e na minha infância. Quando eu perguntava também sobre as séries que eles gostavam, que tinham protagonistas negros, eles também mencionavam a série O Maluco no Pedaço, muito pelo fato de ter sido uma série que passou por muito tempo na TV aberta, no horário de almoço, né? Então, era um horário que as crianças estavam ou chegando à escola ou indo para a escola. Então, eu fiquei com essa pulguinha atrás da orelha e quando surgiu essa oportunidade, eu pensei, não, acho que é a chance de escrever, enfim, sobre essa série. E a gente tentava a todo momento tentar relacionar os episódios com possíveis conteúdos em sala de aula, justamente por ser uma série que trata das relações raciais, né? E aí, em diversos âmbitos, a gente tem a questão de raça e classe, justamente por ser uma série que fala sobre uma família negra de classe média alta, a questão de discriminação racial, até a questão do panafricanismo em determinados episódios. Então, como que essa série reverbera em crianças de escolas públicas no Rio de Janeiro em 2020, né? Que ainda assistem a série. E a gente tentou, a todo momento, utilizar, eu e o Antônio, um enquadramento teórico na Bell Hooks, né? Porque ela fala sobre, no livro Olhares Negros, ela fala sobre a questão como alguns aspectos da luta antirracista acabam sendo apropriados pelo sistema capitalista, né? E se tornam até algum produto, o que ela chamou de commodity. Então, isso dá para perceber muito em alguns episódios, nos diálogos entre o Will e a tia dele. Então, foi um processo que eu gostei bastante e o Antônio ficou mais na parte do enquadramento teórico e eu escrevi mais sobre essa relação da série com conteúdos da educação básica. Então, eu acho que é isso. Estou tentando ser mais objetiva e, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar ouvindo vocês aqui, de estar podendo participar desse livro incrível e que já é um sucesso. Então, muito obrigada e boa noite. Obrigada, Stephanie, pela objetividade. Vocês me escutam, gente? Agora? Tá. Eu botei o fone, acho que melhorou isso. Assim, eu adoro o Will Smith, né, Stephanie? A gente já teve altas conversas sobre o maluco, né? A gente estava numa viagem e tal. Aí eu, então escreve sobre essa série. Eu super gosto do Will Smith, acho que ele é um ator super versátil. Depois eu teria que fazer uma conversa só sobre o Will Smith, como o Will Smith
é injustiçado. Exatamente. Ele é versátil, ele faz comédia, ele faz drama, ele faz ação, ele faz filme de zumbi. Eu adoro o Smith. Agora, por fim, mas não menos, né, importante, o nosso querido Vinícius, ele canta, Vinícius, isso mesmo, ele canta, ele é um rapper, né? E assim, eu brinquei e falei assim, não, que uma das minhas séries favoritas, eu sou super promíscua, porque eu falo que cada hora que é uma, mas eu super adoro o Chris, né? Então, acho que também é uma das minhas séries favoritas, Todo Mundo Odeia o Chris. E é a série que o Vinícius, né, vai falar. E, nossa, como tem um trauma, porque Todo Mundo Odeia o Chris não teve final, né? Foi uma série Pois é. que foi Eu me cancelada. senti- Então, Vinícius, fale aí sobre Todo Mundo Odeia o Chris, mas na verdade todo mundo ama o Chris. Vou começar agradecendo a Lia e a Jéssica pelo convite. Fiquei muito feliz em participar da publicação, assim, o resultado ficou incrível. As pessoas com quem eu já compartilhei, elas adoraram, assim, o livro, então acho que vai ter uma boa recepção. Agradecer também as pessoas que participaram desde que terminou o Pose. Eu fiquei órfão de série, então foi muito bom que eu fui anotando aqui as dicas de série. Sim, Pose, a gente tem que fazer só sobre Pose, Vinícius. Com certeza, merece um livro só sobre Pose. Então agradecer também enfim, aos outros autores e autoras do livro. Vou me apresentar só brevemente. Eu sou doutorando, sou orientando da ALE no doutorado e também sou professor da educação básica. E na minha trajetória eu acabei me aproximando de temas que perpassam as relações raciais, o racismo e a educação. Então, quando surgiu o convite para pensar as dimensões educativas das séries, eu acabei chegando em Todo Mundo Odeia o Chris, que é a minha série favorita da adolescência, assim. Então, ela é favorita por alguns fatores, e um desses fatores é que ela se relaciona com os temas com os quais tem me mobilizado nos últimos anos, então foi bacana fazer esse exercício de refletir e articular as minhas discussões acadêmicas com a série, assim. Outro fator que me fez escolher também Todo Mundo Odeia o Chris é porque é uma série que se passou em TV aberta, então ela tem uma boa circulação no Brasil, e eu acho que isso acaba abrindo um espaço para diálogo com as pessoas que vão ler o livro, né? Então a série, bem resumidamente, ela se passa na década de 80, na cidade de Nova York, e ela trata da vida do comediante de rock, que é o narrador da série, né? Então ele é enviado para a escola pela mãe dele, assim, para uma escola em que ele é o único personagem negro. Então a trama da série se passa nessa escola e ele sofre uma série de questões racistas, né, no espaço escolar, e eu acho que isso possibilita o diálogo, assim, com as questões da sociedade brasileira, né? Alguns pontos que destacam, assim, a professora do Chris, né, que é aquela branca bem intencionada, mas que reproduz uma série de... Se eu fosse pensar num adjetivo para ela, seria equivocado, assim. Uma série de questões que ela acha que está fazendo, enfim, está colaborando, mas ela está reproduzindo uma série de práticas racistas, de pensamentos racistas, né? Então, o fato, por exemplo, dela criar uma ideia sobre a família do Chris, única e exclusivamente baseada no fator racial, é um ponto. Eu acho que a série também traz uma dimensão que é bem bacana, que demonstra um pouco a configuração do racismo, né? Que é você não reconhecer o sujeito enquanto um indivíduo. Esse sujeito, ele passa a ser parte de um coletivo. Então, o Chris, né, que é um adolescente, que tem uma série de questões específicas, de desejos próprios, ele não é reconhecido em nenhum momento como um adolescente, ele é visto como um representante de um grupo étnico, que no caso é a população negra, e visto de forma muito, muito pejorativa, né? Então, eu acho que um ponto que a série traz é para pensar o racismo enquanto um elemento estruturante, né, que permeia as nossas relações, e que molda o nosso olhar, né? Então, no exercício de escrita do meu texto, eu tentei pensar em que medida os pontos que a série traz permite com que os professores da educação, do sistema educacional brasileiro, podem refletir e pensar sobre as suas práticas, né, e identificar de que modo a raça é um elemento que permeia o nosso trabalho.
Então, o exercício que eu tentei fazer, né, nesse capítulo foi trazer pontos a partir da primeira temporada da série, só analisa a primeira temporada, mas trazer pontos que façam convite para os professores e professoras a pensar, enfim, de que modo nós podemos construir um ambiente escolar que produza as relações raciais mais saudáveis, né? Então, em linhas gerais, é basicamente isso, por causa do tempo, mas eu acho que deu para passar o recado. Sim, essa acho que foi a série mais, assim, né, unanimidade aqui nas carinhas, assim, que realmente todo mundo tem um episódio favorito, né, a gente poderia só fazer a questão sobre o Chris, que realmente tem muita coisa, né, tipo, passa um dólar, tem aquele personagem que passa um dólar, enfim. Eu até falei que não, o meu favorito é o Július, né, que é o meu cunhado, inclusive, meu cunhado é igualzinho ao Július, quer comprar tudo na promoção. Exato, no momento eu tô também Július, que o arroz tá muito caro, então outro dia eu tava pensando arroz em casa, falei, tem R$5 de arroz aí, dessa pia. Então, eu meio que me aproprio do Július, né? Porque tem 2 empregos. Enfim, então, Vinícius, fechou super bem. A gente estourou um pouquinho o horário, mas enfim, eu sabia que se acontecer, eu coloquei 7h30 para a gente conseguir, né? Sabia que a gente ia passar, mas a gente está bem aí, 8 horas, e eu acho que é isso. Então, para finalizar, então, eu gostaria então também de agradecer, né, a Jéssica pela parceria, também o professor Edinardo, que não está presente aqui, porque ele está preso em alguma reunião lá, porque ele é coordenador, vice-coordenador, não sei mais o que, lá na Universidade, né, Federal do Piauí, mas é importante registrar que o livro sai como um produto, né, da editora da Universidade Federal do Piauí, mesmo para a gente poder jantar, enfim, quem ainda não jantou, compartilhar, né, à vontade, de graça, só que você já pode. A gente teria aqui várias séries também que foram as excluídas, a gente poderia ter um outro encontro, quais foram as excluídas que poderiam ter entrado, que não entraram, né, e que dariam também uma outra conversa, enfim, dariam um volume 2 do livro, enfim, quem sabe, né, num pós-pandemia, quem sabe a gente não faz aí depois uma outra coisa presencial, mas eu fiquei muito satisfeita, né, do livro ter sido também PDF, para poder circular, e do nosso lançamento. Eu vou tirar uma foto aqui agora com todo mundo, vou tirar agora o print. Eu vou disponibilizar, gente, então, dentro desse formato. Também gostaria de agradecer, né, as pessoas que vieram só assistir. Esse foi o caso da Lucimar, que eu conheci agora, né? Obrigada, Lucimar, por ter ficado aqui até o final, acompanhando. Depois a Stephanie, então, passa o livro para a Lucimar também. Oi, Lucimar. Já fiz a foto, Ana, foi no começo, gente, boa noite, eu sei que a gente avançou um pouquinho a hora, obrigada mesmo, aí foi ótimo, adorei. Obrigadão. Beijo, buenas noches, Alejandro. Tchau, gente. Obrigada, gente. Tchau, obrigada, gente. Tchau. Prazer, gente. Tchau. Boa noite. Tchau, até mais. Boa noite. Tchau. Boa noite.